Eu sei que você está preparada para fazer uma cirurgia, ou você está ainda com um pouquinho de dúvida sobre o que é preciso saber antes de uma cirurgia plástica, principalmente se for uma plástica facial. E um dos propósitos dessa série de vídeos é exatamente te entregar esta segurança. E se você está nesse vídeo, com certeza a sua vida vai ser transformada, porque será uma pessoa no momento em que você começa a conhecer essa maratona e outra pessoa completamente diferente, porque a cirurgia plástica que você está planejando fazer ou já fez e está querendo fazer alguma correção, ela será completamente diferente depois daquilo que nós vamos te entregar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Charlene Cicron. Junto com o Ecossistema Before the Doctor e o programa Antes do Médico, nós estamos maratonando vários vídeos para mostrar para você tudo o que é necessário para você ter maior segurança antes e depois de uma cirurgia. E nesta série, é claro que nós precisamos falar de algo que praticamente eu cito em todos os vídeos, que é sobre o terreno biológico. O terreno biológico, ele que nos guia, nos norteia nos passos da visão integrativa, mas calma, que quem vai falar hoje sobre isso, eu digo que eu só trouxe autoridades para entregar essas informações para você ficar tranquila. Cola na loura, porque tudo que eu entregar aqui para vocês são dos melhores profissionais no Brasil, referência, profissionais que não só atendem, mas principalmente treinam, capacitam outros profissionais. E quem está comigo hoje aqui é a doutora Vanessa Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sempre pela sua doação, sua entrega. As redes sociais dela são recheadas de informações da clínica que ela atende e dos alunos que trata. E vamos falar sobre essa tríade que eu sempre comento sobre a limpeza do campo físico, mental e espiritual. Então, doutora, para quem nos assiste e está com o dedinho no gatilho para se preparar para uma cirurgia, o quão é importante para ela saber, quão é importante para ele saber o que é a teoria do terreno biológico. É assim, a teoria do terreno biológico, eu digo que ela é uma teoria simples quando você olha para ela da visão de o terreno biológico é o local onde as suas células vivem, o local onde a sua microbiota planta e semeia algumas coisas. O terreno biológico, ele basicamente dita as regras do jogo. Hoje, 93% de tudo que acontece no seu corpo é ditado pelo seu terreno biológico. 93%. Então, significa que 3% é genética. 3% é aquilo que está escrito nos seus genes. Os outros 93% é tudo terreno biológico. Gente, você está escutando? 93% do que acontece com você não é da sua genética. Está relacionado ao terreno biológico, que você vai entender como que esse terreno biológico se manifesta no seu corpo. Sim, o terreno biológico nosso, ele muda o tempo todo. Tanto que eu falo que nós desenvolvemos uma avaliação de terreno biológico, onde a gente consegue descobrir o terreno biológico do paciente naquele momento. Essa avaliação ela tem que ser feita a cada 30 dias, porque de 30 em 30 dias você pode ter um novo terreno biológico. Porque desde o estresse, a sua alimentação, as suas emoções, o sono, tudo isso influencia no seu terreno biológico. Então, o terreno biológico, ele influencia de forma direta tudo que acontece no nosso organismo. Só que, para ficar claro, eu sempre falo que eu explico como se eu estivesse explicando para o aluno, não é? Os seus genes, eles têm um código básico que diz exatamente tudo que tem que acontecer no seu corpo. Então, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a hora que você deveria dormir, a hora de produção de serotonina, de melatonina, a hora que você produz cortisol, como que as suas células imunológicas têm que funcionar. Todo esse script está escrito lá no seu genes. É como se no seu genes tivesse um manual de instruções de tudo que as suas células devem fazer. Os genes, que é 3% de tudo que acontece no seu corpo, tem esse manual de instruções. É um manual de instruções para as células. Uhum. E as células desenvolvem as funções que estão no manual de instrução. Só que a sua microbiota é quem gerencia o momento em que a célula vai ou não fazer aquela função. Então, se em um momento, por exemplo, no seu manual de instrução está escrito que às 18 horas você tem que produzir melatonina para você entrar em sono REM e ter a produção do processo de metilação, é o manual de instrução. Mas se a sua célula não recebeu da microbiota B12, B9, B6 e a instrução de que naquele momento ela tem que começar a fazer isso, a célula não faz. E aí você fica com insônia. Então, você tem as informações, você tem as instruções, só que essas instruções elas precisam ser geridas, que é pela microbiota, e feitas, que é pela célula. E a relação entre esses três fatores é o que é o terreno biológico. Então,
eu posso dizer que o terreno biológico, ele é variável, claro, de cada pessoa, e além de ele ser variado de cada pessoa, ele é variado com o momento que cada pessoa está vivendo. Com o momento, com o estilo de vida. Por isso a importância da biorressonância. Exatamente, por isso é importante da biorressonância. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um terreno biológico emocional e ela tá com candidíase, não é inteligente você fazer uma terapêutica, por exemplo, antifúngica. Exemplo, você fazer ozonioterapia, você fazer azul de metileno para silenciar os sintomas de forma imediata, sim, mas para tratar, não. O que por trás das emoções dessa mulher fizeram que ela desenvolvesse candidíase? Qual é a emoção que está por trás? Qual é o sentimento? Tanto que é comum mulheres que têm o terreno biológico emocional só ter candidíase quando está estressada. Sim. Então, o emocional é o terreno biológico dessa pessoa e o terreno biológico dessa pessoa é modulado pelo emocional. Agora eu quero perguntar para você que está se preparando para fazer uma cirurgia, não só de plástica facial, mas de repente você vai fazer uma prótese, de repente você vai fazer uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, ou até mesmo uma cirurgia eletiva total, porque essa sequência ela é preparar qualquer paciente para uma cirurgia. Você tem isso? Você, de repente, quando baixa a sua imunidade por um determinado estresse ou situação corriqueira da vida, você tem alguma crise fúngica? Não, é herpes, candidíase, tem mulheres que caem o cabelo, dá dermatite, fica vermelha, rosácea, tudo isso causado por conta de estresse. Sim. O terreno biológico dessa pessoa é emocional. Sim. Como que eu vou tratar um terreno biológico emocional com coisas químicas? Exatamente. E é preocupante porque você tá aqui nesse vídeo, exatamente, você veio para assistir um preparo para uma cirurgia e de repente nós estamos falando de uma crise de imunidade que vai impactar, porque como que uma pessoa que tem um terreno como esse, que, ou seja, quando baixa a imunidade, ou aparece o herpes, ou estoura a candidíase, ou de repente cai o cabelo, cair o cabelo é um outro assunto, mas também pode acontecer, como que isso pode impactar diretamente a tomada de uma decisão para uma cirurgia? Impacta porque no terreno biológico emocional, porque a gente tem 5 terrenos biológicos. Isso é importante eles saberem o que é o terreno biológico, que é mais ou menos, fazendo uma ideia, vamos falar do aquário? Que é como se fosse o peixinho dentro do aquário. Aí o peixinho tá doente, a gente não remedia o doente, a gente trata a água. Então a água é como se fosse o terreno biológico, que é onde as nossas células vão andar. Posso dizer isso? É mais ou menos isso. O que acontece? Desses 5 terrenos biológicos, todos eles são propícios para você fazer uma cirurgia. Não tem um terreno biológico assim que seja, se você tem um terreno biológico X ou Y, seria contraindicado. Porém, no terreno biológico emocional, quando um paciente quer fazer cirurgia, a gente tem que entender se essa cirurgia ela é para regular algum sentimento. Por exemplo, a mulher que termina um relacionamento e corta o cabelo. Não dá pra você terminar um relacionamento e fazer um lipo, terminar um relacionamento e fazer um silicone. Não, tudo bem, ajuda às vezes. Ajuda às vezes. Porém, não é necessariamente isso. Então, no terreno biológico emocional, a gente vê que muito da necessidade de realização de qualquer procedimento, ele tem que ter esse tratamento do lado emocional para acompanhar. Você diz, por exemplo, pessoas que estão realmente numa busca exagerada de sanar uma ausência interna através de procedimentos estéticos. Ou que pode também ser por compras ou coisas do tipo? Não. Não só. Por exemplo, eu tenho uma paciente que, é sério, ela já fez umas 20 cirurgias. Incluindo apendicite, incluindo retirada de vesícula. Aí você fica pensando, como pode uma pessoa teoricamente saudável ter tantas cirurgias recorrentes onde nenhuma era estética? A maioria era cirurgia de saúde. Aí quando você vai olhar o terreno biológico emocional e você vai ver a história da paciente, você vê que ela fica doente repetidas vezes e tem essa necessidade cirúrgica repetidas vezes porque o seu inconsciente entende, porque ela tem a necessidade surreal de ser cuidada ao extremo, de ter pessoas lavando o seu cabelo, de ter pessoas cuidando dela e fazendo por ela coisas. Tá. Então, por exemplo, é utilizar uma doença ou uma situação como forma de você conseguir manifestar algo interno do inconsciente. Então, não necessariamente estético. O estético Porque eu te digo o seguinte, para quem já vai acompanhar, se você ainda não assistiu o vídeo, onde eu falo a história da minha vida, e que você conhece, e ali eu apresento quais são os reais motivos de eu decidir fazer essa cirurgia, em virtude de diversas situações de origem pessoal, um divórcio
muito doído, muito machucado. E o tema de todo esse projeto é uma nova face para uma nova fase. Então, foi importante você trazer isso, porque realmente a questão do terreno emocional não é só você querer utilizar a cirurgia como válvula de escape, mesmo porque eu sinto que, pelo meu amadurecimento hoje, e acredito que para você também que está assistindo, que você deve estar passando por isso, se você também já passou por uma traição, por uma humilhação, se você também passou por situações que te abalaram ao ponto de diminuir a sua autoestima, uma cirurgia plástica como essa pode levantar a sua autoestima. Então, é bom a gente deixar essa linha de paralelo e deixar primeiro vamos definir os 5 terrenos e deixar essa questão do terreno biológico emocional como uma válvula de escape para outros problemas outros problemas do inconsciente. Posso entender isso? Sim. Vou dar um exemplo. Meu sonho é fazer silicone, colocar silicone. Sempre foi meu sonho da vida. Sempre, desde adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu tinha um peito muito grande. Muito, assim, exagerado. Então, eu vestia sutiã 48. Nossa. Imagina, um adolescente. Eu chamava muita atenção. E aí, uma amiga minha falou, olha, peito é gordura. Se você emagrecer, o peito vai diminuir. Aí, eu desenvolvi anorexia com 14 anos. Então, com 14 anos, o meu peito secou. Então, desde que eu tenho 14 anos, o meu peito é flácido. Eu não sei o que é ter um peito bonitinho, né? Ali que responde aos seus comandos. Então, sempre foi o meu sonho fazer uma cirurgia de silicone. Só que eu consegui esperar etapas. Primeiro eu vou ter filho. Primeiro eu vou amamentar. Aí agora, eu já decidi que eu não quero ter filhos mais. Aí agora é o meu momento de fazer o meu sonho, que é realizar a minha cirurgia. Tem gente que tem essa consciência e tem gente que não. Esse é o fator diferencial, é quem tem a consciência de que aquilo é para elevar a sua autoestima e que realmente é o momento, e tem pessoas que fazem isso de forma exacerbada, como se não houvesse amanhã. E aí onde vem os problemas. Entendi. E quais são os outros terrenos biológicos? A gente tem o emocional, o metabólico, o fúngico, o terreno biológico ácido e o terreno biológico intoxicado. Cada um deles se comportam de uma forma diferente e o processo tanto de adoecimento quanto o processo de cura, vamos se dizer assim, também são de formas diferentes. Você não pode tratar todos eles da mesma forma. Gente, o nível só aumenta a cada vez. Aqui é igual o joguinho de videogame. Primeiro você aprende o que é terreno biológico e aí vai naquela tríade de desintoxicar, desinflamar, desparasitar. Só que aí depois disso, não fica só nisso. É igual nós gravamos lá no programa de biorressonância, que eu vou pedir para você assistir, porque ele está na ordem. Chega lá, fala assim, não é só o glúten e a lactose que não passa. Quando for o glúten, você pensa, beleza, não vou comer nada que tem trigo. Você vai medir os produtos que não tem glúten. Por exemplo, o milho, a amêndoa, os derivados dos nuts. Eu fiz a biorressonância, vocês vão ver no vídeo, lá nas partes que nós dividimos. Então, não é só o glúten que não passa. O que não é glúten também não passou nesse momento, metabolicamente falando. Então, só passou o coco. E aí você vai olhar lá dentro e falar, não vou comer nada com glúten. Tem muita gente que fala, o glúten faz mal. É o vilão. É o vilão. Daí, vai medir o milho. Se eu comer o milho, ele vai fazer tão mal como se glúten eu tivesse comido. Olha que coisa interessante. E é a mesma coisa o terreno biológico, onde você está tendo a oportunidade de saber sobre esse mundo que você jamais quisera imaginava que poderia existir. Então, além de entender sobre o terreno biológico, existem depois um desdobramento sobre os terrenos, que são esses 5 terrenos. É claro que o papel de saber qual é o seu terreno biológico para tratamento é do profissional da saúde. Esse é o papel dele. Agora, quando você chega na frente do profissional e questiona ele, fala assim, doutor, como está o meu terreno biológico? Doutor, qual é o meu terreno biológico nesse momento de vida? Você já imaginou o empoderamento e a cobrança, a exigência que você vai ter na frente desse profissional que vai estar tratando de você? Totalmente diferente. É outro nível. Você tá assim, acessando um outro nível de profissional da saúde. Sim, eu falo para as pessoas, todo mundo toma água. E todo mundo sabe o quanto a água está contaminada. Se você não tiver uma garrafinha dessa, se você não tiver um filtro na sua casa específico para retirar metais tóxicos, a água está extremamente contaminada. O alumínio compete com o ferro.
que é o receptor lá na hemoglobina. O ferro é essencial para a conversão de T4 em T3, que é lá da sua tireoide. Você pode ter hipotireoidismo por conta de alumínio? Sim. Mas é todo mundo que tem? Não. Por quê? Porque no terreno biológico intoxicado, você tem mais susceptibilidade a ter esse processo de adoecimento devido à contaminação por metal. Então não é todo mundo que vai desenvolver. É todo mundo que se estressa? É, mas é todo mundo que tem herpes por conta do processo de estresse? Não. E claro que Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que é cada tipo de terreno biológico, eu gravei um programa com a doutora Vanessa, lá no Antes do Médico, e lá a gente fala exatamente todos os tipos de terreno biológico, como ela falou. Então existe o emocional, o fúngico, o intoxicado, metabólico e o ácido. E o ácido. E aí qual deles vai ser? Quando você for entrar no www.antesdomedico.com ou você acessa o beforethedoctor.com.br, você vai na opção catálogo. Na hora que você colocar o catálogo, você vai procurar profissionais que fazem essa frase, avaliação do terreno biológico. Porque a partir disso você vai entender esse compêndio de informações que nós estamos trazendo e ele vai ser a pessoa que vai te dizer seu terreno é assim e nosso tratamento vai ser dessa forma. Como a doutora falou, se você está com uma crise fúngica de recorrência, uma crise de candidíase, de repente o ozônio ainda não é o momento. Vamos encontrar primeiro qual é o seu terreno. Me cita um caso de, por exemplo, paciente que que sempre tratava de uma forma, quando você fez o adequamento do terreno biológico, teve um bom resultado. Eu tive uma paciente que ela tinha dermatite. E dermatite, no geral, a gente sempre pensa em leaky gut, desbiose, sempre, né, com esse pensamento assim. E o terreno biológico dela era metabólico. Não era um terreno biológico que você costuma ter dermatite. Só que quando você lembra que a pele é meio que o esgoto do corpo, é por onde você expurga as toxinas. E no terreno metabólico você tem patologias pela falta de nutrientes, você pensa, qual nutriente é essencial para o processo de detoxificação? Aí quando vai medir na biorressonância não tinha os nutrientes. Então o corpo dela estava gerando dermatite porque o fígado dela, o processo de detoxificação dela não estava acontecendo da forma natural. Então a única forma que o corpo dela tinha de expurgar essas toxinas era pela pele. Se eu fizesse ozônio, ia melhorar os sintomas. Se eu fizesse tratamento com asa de mexer, os sintomas, o que precisava? Limpar o terreno biológico e nutrir os nutrientes que precisavam, que são os nutrientes essenciais para o processo de detox. Fez os nutrientes, a dermatite nunca mais voltou. Olha que coisa incrível. Aí você já imaginou que você vai fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, onde nós vamos tratar e mexer exatamente aquilo que é denominado esgoto do corpo. Sim. E aí você vai tomar esse passo sem ao menos pensar sobre o que é a teoria do terreno biológico. Não tem como, eu te falo. Cola na loura que é só sucesso, porque aqui você vai aprender sobre terreno biológico e tudo que você precisa aprender antes de uma cirurgia e depois. E assim, olha que interessante. Você vai passar por um procedimento cirúrgico e ali vai causar um trauma, certo? Já fui lá com o Dr. Laertes, ele fala sobre a exposição, tive uma entrevista com a terapia neural que está na sequência. Todo corte no corpo gera um trauma. E aí, se este tecido não está nutrido o suficiente em todos os aspectos, seja através de nutrição ou intoxicação, como é que você vai ter uma boa recuperação? Muito difícil. Não tem como ter esse estado de consciência, fazer com que você agora, que está 30 dias, 40 dias, 2 meses antes da cirurgia, ou até mesmo se cair nesse vídeo agora, tô com a cirurgia marcada. Calma, tem jeito, né, doutora? Sim, não, é tudo, até a recuperação. Você vai fazer uma cirurgia plástica. Ok, o seu médico colocou lá que você tem que ficar 7 dias de repouso. Mas se você conseguir acelerar o seu processo de recuperação para em 2 dias você já está excelente, só por aquele repouso ali onde você tem que ficar por uma questão de obrigatoriedade, mas seu corpo já está tranquilo, você está sem dor, você está sem inflamação, você está se sentindo bem, você tem uma recuperação mais agilizada e também um resultado mais efetivo, isso vai ser maravilhoso. Principalmente se quem está nos assistindo é uma mulher dinâmica, uma mulher rápida, uma mulher que trabalha, uma mulher que precisa voltar para o trabalho, mesmo você sendo proprietária de um negócio ou trabalhando, você vai tirar o quê? 10 dias de folga, 10 dias de férias, ou talvez um tempo a mais, mas aí você vai conseguir restaurar muito mais. Em menos tempo você já está melhor,
Olha que coisa maravilhosa, que é o que eu vou mostrar na minha recuperação. Vocês vão ver como vai acontecer comigo, porque eu vou mostrar tudo. Agora me responde aqui, você já tinha escutado sobre isso? Você está caindo para uma cirurgia plástica ou uma cirurgia tradicional e aí vem falar sobre terreno biológico? Que coisa impressionante. Doutora, o fato de a pessoa ser diagnosticada ali, enquadrada, melhor palavra, enquadrada em um terreno biológico, significa que ela sempre tem aquela tendência àquele terreno ou é aquele momento específico? É um momento específico, porém, se ela continuar tendo os mesmos hábitos de vida, se torna uma tendência. Porque o terreno biológico é hábito de vida. Tá, ótimo. É hábito de vida. E, por exemplo, eu vou passar por uma cirurgia, trauma cirúrgico, qual é mais ou menos o terreno que eu me enquadraria nesse período pós-cirúrgico? No pós-cirúrgico, no geral, todo paciente ele se enquadra num terreno biológico degenerativo, que é o terreno biológico fúngico. Olha, onde tem uma proliferação fúngica muito grande no organismo, um processo inflamatório muito grande no organismo. Por causa do sistema de luta e fuga acionado para recuperar? Do processo de inflamação, porque a inflamação altera o pH e altera a acidose. Então ela gera um aumento de fungos. Por isso que é tão importante no pré-cirúrgico você fazer algumas terapias que são terapias anti-inflamatórias e antifúngicas para manter regulado esse processo. Tem anestesia, tem uso de medicação, tem uso de antibiótico. Tudo isso altera a sua microbiota. Então o terreno biológico fúngico é um dos principais ali dentro do pós-cirúrgico. Aí você vai fazer uma cirurgia plástica, você chega em casa e vai comer um hamburgão! Eu já vi gente pedindo McDonald's no leito cirúrgico, ali no pós-cirúrgico, né, dentro da sala de cirurgia. Ou tomando refrigerante. Eu já vi também tomando refrigerante, inclusive nos Estados Unidos, eles servem refrigerante. Eu pedi água, não tinha, ela só tem refrigerante. Bom, graças a você, pessoa inteligente, porque agora você faz parte aqui, ó, deste grupo. Agora você é uma pessoa acima da linha tradicional, porque você já acordou. Vai lá no vídeo de biorressonância e você vai entender o que é ressonante e o que é dissonante. Se tudo isso que eu tô colocando aqui junto com esses profissionais faz sentido, isso já é seu, já está aí dentro. Você tava só precisando entender, peraí, tem gente que fala sobre isso e faz sentido. Porque agora, esses exemplos ruins, eles vão todos para as pessoas. Então, as pessoas se alimentam mal, as pessoas estão doentes, as pessoas estão acostumadas com diagnósticos crônicos. Você não, você já tá dando assim, ó, ligando a setinha de uma nova vida. Quando a gente fala de terreno biológico, independente do tipo do terreno, eu gosto de sempre montar um cenário mental. Eu tenho primeiro ideia do que é terreno biológico. Dentro do terreno a gente tem aquela tríade na verdade não é tríade, né? É uma parte de desintoxicar, desinflamar, desparasitar e aumentar a reserva nutricional. E aí, a partir disso, é como se fosse assim, tem vários tipos de terrenos que se encaixam. Vamos falar sobre essa parte aqui, sobre esses 4 passos que vão interferir e ajudar na correção desses terrenos? Então, se você quer entender mais sobre como a gente corrigir esse terreno, quais são os passos, fica na parte 2 do vídeo, que a gente vai falar exatamente sobre desparasitação, desinflamação e desintoxicação. Fica comigo e segue o próximo vídeo.